Prontinho, agora estamos gravando, podemos iniciar. E aí, como é que vocês estão? O feriado foi bom? Descansaram? Já passamos a segunda-feira. Vamos lá então, família. Hoje a gente vai falar um pouco sobre produção cultural. A gente vai fazer uma rápida introdução ao que é a produção cultural, falar um pouco sobre o mercado de trabalho para produtores culturais, tá? Na última aula, a gente aprendeu da onde a gente veio, para agora a gente começar a conversar sobre para onde a gente pode ir, certo? Então, não daria para a gente falar sobre aonde a gente pode chegar sem saber da onde que a gente veio. Então, primeiro, vamos fazer uma rápida definição, certo? Do que acho que definição do que é cultura, acho que acredito que todo mundo aqui já saiba, mas por via das dúvidas, cultura é um conjunto, né, de conhecimentos, crenças, artes, leis, costumes e outros hábitos adquiridos e criados e praticados por uma comunidade ou uma sociedade, certo? A cultura ela pode se manifestar de diversas formas, beleza? Como na música, como na dança, nas artes visuais, nas narrativas, na forma que a gente se veste, na forma que a gente conversa, na forma que a gente come, na forma que a gente se veste, na forma que a gente age, certo? O que é a produção cultural, né? Eu costumo brincar que produção cultural é você pegar o seu sonho e transformar, tirar o seu sonho artístico do papel e colocar na pista, fazer acontecer, mas de forma mais formal, vamos dizer assim, né? Como está aqui no slide, a produção cultural ela é um processo que concretiza e que viabiliza essas ideias artísticas, essas expressões artísticas, certo? Então, é o momento em que você pega aquela sua ideia de fazer uma roda cultural ou naquela sua ideia de lançar um álbum e coloca no papel e começa a botar a mão na massa e pensar de forma técnica. Vamos dizer assim que a produção cultural, apesar da gente falar, trabalhar com arte, trabalhar muito com sentimento, com a nossa visão de mundo, a gente também tem o lado mais técnico, né? A produção cultural é esse lado mais técnico. É você pegar, por exemplo, a sua roda cultural e começar a estruturar ela de forma técnica, com cronograma, planejamento de horário, de equipe, de equipamento, de alimentação, de liberação de espaço e etc. Certo? A produção cultural ela pode acontecer em diversas fases da sua ideia, do seu produto cultural. Então, você pode estar na parte da concepção e do conceito. Por exemplo, a gente está executando agora, a gente vai começar a executar o Festival Quinto Elemento, e esse festival tem um conceito por trás, não é só um festival de hip hop com os 4 elementos, não. Ou melhor, com os 5 elementos, né? Além disso, ele tem um conceito por trás de como a gente vai aplicar esses elementos. O festival, ele, por si só, não só na parte artística, mas também na parte de criação e montagem de equipe, ele tem um conceito também. O festival, ele é focado, a produtora Quinto Elemento, no geral, a gente sempre tenta trazer uma maioria de mulheres na nossa equipe de trabalho, tanto na parte técnica quanto na parte artística. E junto a isso, esse festival a gente vai dedicar pelo menos 2 dias só com line-up só 100% feminino. A gente fecha o festival com encontro de mulheres do hip hop. Enfim. Então, essa é a parte conceitual da sua ideia cultural. O produtor cultural também atua na parte de planejamento, que é para além do conceito você planejar, porque uma coisa, beleza, eu vou fazer um festival de hip hop, e esse festival ele vai ter como premissa, além da parte de entretenimento do hip hop, a gente vai trazer a parte de formação, a parte social, então a gente abre com um encontro de cultura, a gente vai ter galeria céu aberto de grafite, depois a gente tem atividades em escolas, a gente vai ter a parte também, né, artística no sentido de festa, a gente vai ter o baile da Brambram, a gente vai ter batalha de rima e vai finalizar com o encontro de mulheres do hip hop daqui do interior. E, para além disso, a gente tem que pensar a parte técnica. Qual que é o horário do evento?
No último dia de evento, a gente vai colocar o espaço Kids, beleza. Além da alimentação do nosso camarim para os artistas e equipe técnica, a gente precisa pensar na alimentação desse espaço Kids, porque a gente está falando de crianças, a gente não pode colocar a mesma alimentação. A parte de hidratação da água, quantos engradados de água a gente tem que comprar, certo? A gente tem que comprar quantos? Qual que é o cálculo disso? Qual que é o equipamento que vai usar em cada evento? O horário que eu, como diretor do projeto, e a produtora local que vai estar junto comigo, que horas que a gente tem que chegar nos dias do evento? No dia do grafite, que vai ser a galeria céu aberto, como é que vai ser? A curadoria dos grafiteiros, como é que vai ser? A ideia é fazer paridade de gênero. Então, eu vou ter 5 minas, 5 caras. Da onde que a gente vai chamar essa galera? Vai ser o encontro de grafite em Itu. Ah, beleza. Aonde que vai ser esse encontro de grafite em Itu? O kit do grafiteiro, como é que a gente vai montar? Com as latas, a luva e os caps. Que horário que a gente vai estar? Vai ter som? Vai ter banheiro químico? Vai ter tenda? Isso tudo é a parte de planejamento. Também a execução, que é estar ali no dia fazendo acontecer o seu evento, a sua ideia, ou, por exemplo, o seu produto cultural, a execução, por exemplo, do meu livro, né, ao momento de escrever, de pesquisar, e também o produtor atua na difusão. Não só difusão, a gente não fala só sobre divulgar o seu projeto. Às vezes a gente pensa difusão que é só a parte de comunicação, de divulgar o seu projeto nas redes, fazer... Não, a difusão também é trazer a comunidade para o seu produto cultural. Por exemplo, o encontro de grafite do nosso festival vai ser Itu, e a gente percebeu que do lado do local que a gente quer fazer, a Galeria Céu Aberto, tem uma creche. E dentro desse festival a gente tem uma contação de histórias para o público infantil. A gente vai trazer a Biomi conta a história do hip hop. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a gente vai juntar, a gente vai pegar o grafite e também a parte da contação de histórias, porque a gente envolve a comunidade, a gente não só chega ali, grafita o muro e vai embora, não. A gente vai lá, grafita, e depois, na outra semana, a gente vai na escola que tem do lado falar sobre hip hop. E isso traz a comunidade também para o nosso projeto. Isso também é difundir o seu projeto cultural. Por exemplo, o meu livro sobre a história do hip hop. Eu não lancei só em PDF e audiobook. Eu fiz o lançamento nas escolas, né? Você não vai encontrar meu livro para comprar. Mas a gente, além de doar algumas cópias para a Biblioteca Municipal, eu lancei o livro nas escolas, em 2 escolas. Então, isso é difundir a história, o meu produto cultural, né? Nas escolas, da rede pública daqui de Salto, certo? Agora, o que é a produção cultural, né, voltada para o nosso rolê, o nosso corre, né, para a nossa cultura hip hop? Porque às vezes a gente vai, por exemplo, para além dos editais, a gente, por exemplo, vai para uma rede Sesc, ou até um edital da rede Sesc, né, que não tem uma categoria específica de hip hop, ou uma categoria de grafite, de rap, ou de break. Mas a gente tem as outras categorias, por exemplo, tem muito edital que vai ter música, dança, teatro, circo, audiovisual, artes plásticas, enfim. Como que a gente encaixa o nosso projeto de hip hop em editais assim que não tem uma categoria? Bem, a música, num edital de música, por exemplo, você pode colocar tanto um álbum de rap quanto uma batalha de rimas. Por quê? Você tem os 2 elementos do hip hop que trabalham a música. Você tem o DJ e você tem o MC. Então você pode colocar a batalha de rima, porque a batalha de rima você tem o DJ e você tem os MCs fazendo freestyle, que seriam, né, os cantores. Você tem o lançamento de um álbum de rap. Você tem, por exemplo, um baile de DJs. É um evento de música, certo? Você tem ali os DJs discotecando ao vivo. Um evento de sound system também entra na categoria de música, de apresentação musical, de produção e circulação musical. Grafite, artes plásticas, artes visuais. Vamos lá. A parte de dança tem o break. O break pode, não só o break, né? Todas as outras subelementos, vamos dizer assim, né? Porque no começo era tudo break. Aí agora é o popping, o locking, o street e etc, certo? Então você pode colocar também nos editais de dança.
né? O audiovisual, por exemplo, um clipe de rap pode tanto ser o audiovisual quanto no de música. Se o objeto principal for só o clipe, aí é mais para o audiovisual do que para a música. Ah, eu quero lançar um documentário, eu quero pegar o meu livro, por exemplo, e transformar num documentário, aí é para o audiovisual. Ah, linha de literatura, por exemplo, daria para enviar o meu livro para uma linha de literatura e também para uma linha de pesquisa cultural, porque é uma pesquisa. Então, a gente vai, é, mesmo que não tenha hip hop propriamente dito, a gente pode ir, né, se encaixando nessas entrelinhas. Então, é, outra coisa sobre a nossa área, né, da produção cultural. A gente vai interagir muito com políticas públicas culturais, certo? O produtora cultural tem que entender de política pública cultural, porque é boa parte do nosso trabalho, tá? Por exemplo, a gente teve agora o projeto do Festival Quinto Elemento aprovado no estado de São Paulo. Uma, por que, por que é importante eu saber sobre políticas públicas culturais nesse exemplo que eu estou dando prático aqui, que eu vivi? Para além de, o edital é uma política pública cultural, certo? Mas, no momento que eu fui escrever o meu projeto, em Salto, a gente tem duas leis sobre hip hop. A gente tem a lei da Semana do Hip Hop e a gente tem a lei que estipula o hip hop como patrimônio imaterial da cidade. Na hora de fazer a inscrição lá na plataforma do PROAC, que tem ali a parte de documentos adicionais, eu anexei a cópia dessas duas leis e também na hora de fazer o texto do meu projeto, eu justifiquei a necessidade de se realizar um festival de hip hop aqui na nossa região devido às leis de hip hop que tem. Isso não só demonstra para quem está avaliando que tem lei de hip hop, né? Então é importante o edital, quer dizer, o projeto em si, ele é uma forma dessa lei ser aplicada, mas também isso demonstra para o avaliador que eu, como proponente e produtor, eu sei do que eu estou falando. Eu conheço as políticas públicas de hip hop da minha região. Então é muito importante. Por exemplo, a Rude, que ela não é só do hip hop, apesar de que o Sound System a gente viu na última aula que é puro hip hop, né? Aqui em Salto a gente tem o Dia Municipal do Reggae. Então, se eu fosse fazer um projeto para o coletivo de reggae, eu colocaria cópia dessa lei também para justificar, certo? E é por isso que é importante a gente se envolver com políticas públicas e com a política. A gente vem de um movimento cultural que fala que a gente é contra o sistema, mas a gente não se envolver com política é o que o sistema quer. O que o sistema quer é que a gente não se envolva e que a gente fique com esse discurso, certo? Então a gente tem que se envolver. Por quê? Porque para aprovar uma lei de hip hop na cidade, você tem que, no mínimo, ter contato com o vereador. E eu falo isso porque a última lei de hip hop eu estava junto na construção do texto da lei e foi através de um vereador do hip hop que a gente apresentou essa lei na Câmara dos Vereadores e foi a votação, certo? E também no dia da votação a gente levou o movimento hip hop em peso para os outros vereadores entenderem que era muito bom que eles votassem a favor sim, né? Então isso é se envolver politicamente. Exatamente. Aqui também, porque a lei, ela não necessariamente prevê a verba, certo? Então, uma lei, dependendo do tipo, ela não pode, no texto da lei, falar que tem que ter verba. Por exemplo, a lei da Semana do Hip Hop, ela prevê que o poder público tem que fazer algo nos dias do dia 12 ao dia 14 de novembro, mas a lei não pode prever verba para isso. E aí que entra a questão da articulação do movimento, né? Por exemplo, aqui em Salto, ou melhor, lá em Salto, agora eu estou em Itu, né? É costume de quem morava lá. Por exemplo, se o secretário de Cultura, no dia 12 a 14 de novembro, ele colocar uma caixinha de som na praça tocando rap, oficialmente ele fez a Semana do Hip Hop de Salto, certo? Então vai da pressão pressão coletiva de que se tenha verbas para o movimento hip hop, por exemplo.
Se na sua cidade tem lei, então no próximo edital de cultura que sair para o seu estado ou para o seu município, você vai anexar essa lei e você vai justificar, inclusive, que mesmo com a lei o poder público não tem como destinar verbas ou não destina verbas, então é imprescindível que o seu projeto seja aprovado, porque é uma forma de aplicar a lei, certo? Então, aí você já consegue mais pontos para o seu projeto ser aprovado. Foi o que eu fiz aqui em Salto. Apesar do festival ele atuar em 3 cidades, ele vai atuar em Salto, Itu e Indaiatuba. Só que os principais dias de evento são em Salto. Então a gente justificou com isso e também a gente justificou com a potência do movimento cultural na região e etc. Então é muito importante o produtor cultural, a produtora cultural, saber quais são as leis de cultura da sua cidade e do seu estado também. Por exemplo, é isso mesmo. É isso aí, ó, coloca a lei municipal na justificativa. É muito bom. Por exemplo, o pessoal daqui de São Paulo aprovou, né, uma lei da música eletrônica. Próximo edital que abrir, se eu pegar algum coletivo de música eletrônica para escrever, eu vou anexar essa lei também para justificar. Então é muito importante a gente saber quais são as políticas públicas de cultura, tanto do nosso estado, do nosso país e também do nosso município. O hip hop está aí com 50 anos, então a gente tem aí, o hip hop está em evidência, vamos dizer assim, no Ministério da Cultura, a gente tem vários prêmios de hip hop saindo, a gente colocou o hip hop agora como patrimônio imaterial do Brasil, então isso também é importante a gente colocar, principalmente em editais que não são de hip hop, né? Eu vou correr num Itaú Cultural, coloca as leis de hip hop que tem, tanto federais, quanto estaduais e quanto municipais, que isso é importante, certo? Então é muito importante a gente entender essa questão das políticas públicas, porque a gente vai querendo ou não, a gente vai ter que trabalhar com isso, tá bom? E aí, eu quero trazer também para vocês uma diferenciação rápida entre produtor cultural e de eventos. Porque às vezes pode acontecer com vocês o que aconteceu comigo no começo da minha carreira, lá 10 anos atrás. Eu quase comecei uma faculdade de eventos, achando que era a mesma coisa que produção cultural, certo? Mas a parte de produção de eventos, primeiro, né? Como está aqui no slide, ele vai focar mais no evento específico. Então, por exemplo, o meu projeto de festival, eu tenho os produtores que vão produzir os eventos do meu festival. Mas dentro desse festival, por exemplo, se tivesse o lançamento de um livro digital, que não tem necessariamente um evento, eu não precisaria por exemplo, de um produtor de eventos. Eu vou lançar um álbum no Spotify, um álbum de rap. Você não vai precisar de um produtor de eventos culturais. Mas, o meu projeto é um projeto de batalha de rima, de slam. Aí você vai ter um produtor de eventos. E, para além disso, o produtor de eventos, ele atua também em outras áreas que não da cultura. Então, na faculdade de eventos, inclusive, é diferente. Na faculdade de eventos, você vai ver muito mais evento cerimonial e empresarial. E aí, dentro desse curso, você vai ter, se eu não me engano, uma aula ou um semestre específico de produção cultural. Então, produção de eventos, eu já quase trabalhei nessa área. Eu ia trabalhar em um hotel que tem um salão, um auditório de eventos empresariais. Então, eu ia cuidar de todos os eventos empresariais daquele hotel, que tinha bastante empresas usavam o auditório deles para encontros, seminários e etc. Então, você pode também trabalhar com casamentos, com formaturas, cerimoniais diversos, certo? Então, o produtor de eventos, ele tem esse lado. Já o produtor cultural, ele trabalha com arte, com cultura, com essa questão mais artística da coisa, certo? E dentro da faculdade de produção cultural, você vê um pouco de produção de eventos, certo? Mas o produtor cultural, ele tem essa questão de falar, de conversar com a comunidade, a parte artística. Por exemplo, um evento não necessariamente precisa ter um artista. Por exemplo, um evento cerimonial de empresa, não necessariamente você vai ter uma apresentação artística. Então, não teria uma produção cultural nesse evento, certo?
Então tem um pouquinho dessa diferenciação, eu acho interessante sempre trazer. Às vezes essas duas funções elas vão se misturar, certo? Elas vão se complementar também às vezes. Às vezes você vai ter uma equipe de eventos e uma equipe de produção cultural que vai exercer o mesmo papel, geralmente, certo? E aí vou trazer alguns exemplos práticos de produção cultural no hip hop. Vamos lá, um festival de cultura hip hop, por exemplo, com os 4 temas. O produtor cultural, ele pode não fazer a parte de produção local dos dias, ele pode definir o tema, ou seja, definir o conceito desse festival, ele pode fazer curadoria e contratação de artistas dentro dos 4 elementos, ele pode planejar as atividades de formação, né, de oficinas ou nas escolas, ele pode ser o responsável por ir atrás dos patrocinadores, ou até de escrever o projeto, né, para um edital, ele pode gerenciar o projeto como um todo, como diretor cultural, né, diretor geral, desde da produção e a pós-produção. Já o produtor de eventos nesse festival, ele vai trabalhar nos dias de evento, então ele vai gerenciar, por exemplo, locação de equipamento, vou precisar alocar um gerador para emergência, vou precisar fazer locação de estrutura de palco, de sistema de som, iluminação, painel de grafite, eu vou ter que cuidar de segurança, limpeza, logística desses dias de evento. É o produtor de eventos que vai cuidar. O produtor de eventos ele vai gerenciar também a equipe que vai trabalhar no dia. Vai ter o diretor de palco, vai ter os assistentes de produção, vai ter produtor local geral, vai ter equipe de limpeza, segurança, backup, etc. Produtor de eventos que vai cuidar, certo? Um álbum de rap que vai ter um lançamento, um show de lançamento. O produtor cultural ele pode ajudar a conceituar o álbum junto ao artista, ele pode acompanhar o projeto desde a produção musical, a identidade visual, planejar as estratégias de divulgação e o produtor de eventos ele vai organizar o show de lançamento desse álbum, da mesma forma como eu falei aqui no festival. Aí pode também entrar a venda de ingressos, cálculos, etc. Beleza? E agora a gente vai falar sobre o mercado cultural. Aqui é a hora que eu vou falar para vocês 2 coisas. Primeira eu não estou aqui para vender sonho, então eu poderia muito bem fazer o que já vi fazer em outros cursos que eu fui aluno, de vender a produção cultural como um mercado mágico, que todo mundo ganha e todo mundo tem espaço e os editais são super democráticos, é tudo mil maravilhas. Mas a gente vive no capitalismo e nem tudo é mil maravilhas, então, como todos os outros mercados, né, de trabalho, é competitivo e não tem lugar para todo mundo, e não basta você ser só o melhor produtora cultural da sociedade em questão técnica. Eu escrevo os melhores. Por exemplo, eu escrevo bem projeto. Mas se eu não tiver contato para as pessoas virem me contratar para escrever projetos, eu não vou escrever para ninguém. Isso também é uma característica da nossa área. Você tem que ter contatos, você tem que fazer o famoso networking. Não adianta viver numa ilha fechada, achar que só porque você é um ótimo artista, um ótimo produtor, as pessoas vão ver você e vão te contratar. Não. Você tem que ir nos eventos dos outros, você tem que fazer contatos, conversar com as pessoas, ir ali no backstage, conversar com o artista, com outros produtores, trocar figurinha, certo? A gente não faz nada sozinho. Porém, é uma área que, assim, apesar de tudo, apesar de eu já ter tido um burnout por causa dessa profissão, eu não consigo ficar longe. Eu amo fazer isso. Eu não sei nem se é mais amor, eu realmente não consigo. Tanto que quando eu tive meu burnout, o pessoal falou, Dezena, e eu assim, eu tive meu burnout, eu falei, gente, não quero mais saber de cultura hip hop, não me chamem para nada, parei com produção, não quero saber de nada, não quero nem me contratem, não me chamem. Aí o pessoal falou, Dezena, eu não dou um ano para você voltar. Eu acabou meu tratamento, eu melhorei, não deu um ano, estava lá eu escrevendo o projeto. Então, é uma área para quem gosta da correria, da loucura, do famoso pega, paga, pá, é uma área sensacional. Para quem gosta dessa parte mais técnica da cultura, é uma área muito boa. Eu
eu comecei como artista, mas eu me encontrei profissionalmente como produtor. Isso foi uma escolha pessoal. Eu percebi que a minha arte é algo mais pessoal para mim, como um hobby. Eu não teria saco para ganhar dinheiro com a minha arte. E não estou falando que isso é bom ou ruim, sem juízos de valor. Eu percebi que eu gosto de estar nesse lado operacional da coisa, de planejar cronograma, de fazer curadoria, de correria mesmo, de nossa, tem que fazer visita técnica, meu Deus, rolou um imprevisto, estamos ali. Eu gosto dessa sensação de estar orquestrando a coisa. Então, eu adoro, eu assim não me vejo tendo outra carreira, porém meu plano de carreira é aposentadoria. Meu sonho de trabalhador é não trabalhar mais. Eu só faço isso para me aposentar. Mas aonde que a gente pode atuar, certo? A gente pode trabalhar com eventos, por exemplo, festivais, batalhas de rima, slam, batalhas de break, encontros de grafite, bailes de DJs, certo? A gente pode trabalhar na área de produção de música, né? Aí você pode fazer gerenciamento de carreira, lançamento de álbuns, fazer toda a parte de planejamento de gravação. A gente pode trabalhar na parte de audiovisual, né? A gente pode trabalhar com gestão de artistas, gestão de carreira. A gente pode trabalhar só com gestão de projetos culturais, né? Ou só com escrita de projeto cultural. Você pode trabalhar com consultoria e curadoria, tanto para projeto quanto para instituição, né? É uma área que você pode tanto trabalhar. Aí vamos lá, na esfera pública, onde que a gente vai trabalhar? Nas secretarias de cultura, certo? Ou nos pontos de cultura, nas casas de cultura, ou como gestor ou como monitor cultural, certo? Secretarias de cultura, dependendo do seu cargo, se for um cargo de nomeação, não um concurso público, né? Aquele cargo que o secretário nomeia ou o prefeito, são 4 anos que é a sua carreira. Então você tem que entender isso. Eu fui nomeado secretário de cultura, saiba que são 4 anos, porque mudou o grupo político, não necessariamente você vai ficar, né? É bem difícil um grupo político que vem se manter o mesmo secretário, nos interiores principalmente. Mas tem, né, nessa parte da esfera pública. Esfera particular, a gente tem os centros de cultura como o SESC, né, como gestor de um SESC, monitor cultural. A gente tem também a rede, o SENAC, né? Você pode trabalhar nessas áreas e também você pode trabalhar dando aula em cursos de produção cultural ou também em faculdades, né, como professor docente de uma faculdade de produção cultural. Também tem essa área. É uma área que eu pretendo fazer também. Quero atuar como professor, mas aí vai todo um processo, porque para você dar aula de faculdade não é só você ter o diploma, você tem que ter outros, se não me engano, eu não lembro se é o mestrado ou se é o doutorado, eu não vou lembrar agora de cabeça, tá bom? Você também pode fazer igual eu e atuar como autônomo na área da economia criativa, do empreendedorismo, certo? Que é uma palavra muito deturpada hoje em dia pela galera do coach, né? Dos coaches, mas você pode atuar como independente. Por exemplo, aqui a gente tem a produtora Quinto Elemento, que é o nosso, né? Porque nós somos em 20 e poucas pessoas, né? Aí na direção é eu e a Noma, e é a produtora, e nós atuamos de forma independente em várias áreas. A gente trabalha dando oficinas, cursos como esse aqui, a gente trabalha com projetos para editais, tanto os nossos, quanto fazendo não só escrita de projetos para outras pessoas, mas também gestão, trabalhando com produção executiva, parte de prestação de contas. Dentro da produtora, a gente tem uma equipe de comunicação cultural, que é composta por mulheres negras, por 99% de mulheres negras. A gente tem a equipe de produção de eventos, por exemplo, eu sou uma MC, eu quero lançar o meu álbum, mas eu quero fazer um show de lançamento também, só que eu não sei organizar um evento, e eu não tenho uma equipe para isso. A produtora tem uma equipe
especializada em produção de eventos culturais voltada para hip hop também. Então a gente atua. A única área que a gente ainda não tem gente para atuar é no audiovisual. E ainda, tá bom? Na parte de captação audiovisual. Fotografia a gente já tem, mas audiovisual a gente ainda não tem. Todas as outras áreas a gente já tem gente para atuar. Então, se vocês precisarem de pessoas para trabalhar, contrata nós, tá bom? Então, isso é na área do empreendedorismo, né? Empreendedorismo cultural. Você também pode, como eu já disse, trabalhar na área de comunicação e marketing cultural. Direito cultural é uma área muito pouco explorada, mas é uma área muito importante que carece de profissionais da área de direito especializados em cultura, certo? Isso é muito importante a gente ter. Aí agora vamos lá para duas coisas, os desafios e tendências, veio. Vamos lá. Desafios. O desafio, acho que de todo mundo que trabalha com arte e cultura, é financiamento, certo? A gente trabalha, né, com... Não existe uma área da indústria, não é uma área da indústria, né, vamos dizer assim, a cultura. Então a gente tem essa dificuldade, desse desafio em captar financiamento. Agora voltado para o hip hop, a gente está aprendendo a se profissionalizar também nessa área técnica da cultura, né? Principalmente nos interiores, onde a gente encontra muito artista, mas encontra poucos produtores voltados para o hip hop. É uma cultura que está aprendendo, entendendo agora a questão de escrita de projeto, a parte de editais, etc. Mas é um mercado que está aí graças ao... Aí, mais uma vez, é importante a gente entender a questão política, né, do nosso país, em que a gente coloca no poder, certo? A questão dos editais, a questão dos fomentos, porque eu tenho certeza que no governo passado não teria uma política nacional Aldir Blanc como a gente tem hoje. Não teria o prêmio Vozes da Periferia como está aberto aí agora. Isso é importante a gente entender também, certo? Então a gente tem que entender também essa questão e se mudar, dependendo de como for o resultado agora em outubro, pode ser que não tenha mais, certo? Então a gente tem que pensar nisso também, de forma pragmática, tá? De forma pragmática. Política nos faz com... Eu sei que faz um pouquinho com o coração, porque a gente faz pelos nossos, né? Não para nós, de uma forma individualista. Mas a gente também tem que pensar de uma forma pragmática, certo? Mas, enfim, outras tendências, né? A gente tem o consumo do rap em plataformas digitais. Só que para quem é MC, cuidado com essa questão das plataformas digitais, porque rede social hoje a gente se ilude muito fácil, principalmente com números. Ah, nossa, o meu Spotify ali, meu som tá com não sei quantas mil visualizações. Vocês sabiam que se você MC, gravar o seu álbum em CD e vender de mão em mão por R$ 5, você faz mais dinheiro do que com visualização de Spotify? Por exemplo, se você tiver 5.000 visualizações do seu som lá que você lançou. Você lançou uma música com 5.000 visualizações. O dinheiro que o Spotify vai te dar é muito menor do que se você vender o seu álbum para 1.000 pessoas a R$ 5. Essa é a diferença. Então, cuidado com essa questão das plataformas. Não se iludam com os números, certo? A gente costuma se iludir com os números das redes e esquecer que principalmente a cultura hip hop como a nossa, mais do que número em rede social, a gente tem que ter número na rua, na pista. Por exemplo, a produtora Quinto Elemento. Eu falo por nós. A gente tem bastante seguidor no Instagram. Legal, da hora. A gente já tá batendo... Vou até ver aqui certinho. A gente já bateu 3.500 seguidores. Isso não significaria nada se a gente não tivesse ali na pista, trabalhando com os artistas, falando com as pessoas, fazendo hip hop na rua mesmo, real. Então, é importante também a gente perceber isso. Outra tendência que eu já falei são os editais, né? Principalmente a PNAB aí, que vai ter fomento, se não me engano, até 2029 ou 27, não lembro agora de cabeça, certo? Então, isso é importante também a gente entender aonde que a gente pode atuar. A gente está vendo também, graças a esse boom dos editais, mais cursos na área de produção cultural, certo?
principalmente formação acadêmica mesmo, né? Então, é um pouquinho também da onde a gente pode encontrar o nosso caminho, beleza? Eu acho que é isso, a gente conseguiu terminar faltando 10 minutinhos para a parte de perguntas, respostas e trocas, beleza? Então agora é com vocês, levantem a mãozinha aí, quem tiver dúvida, para eu ver aqui na ordem de chamada. Se não, podem dar um salve. O que vocês acharam da aula de hoje, né? Sobre um pouquinho do que é a produção cultural, do que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? As próximas aulas a gente vai aprofundar tudo que eu falei aqui hoje, mais um pouco, certo? Então, agora é com vocês, meus amores. Eu vou beber uma água enquanto isso. Tudo certo? Então, gente, ninguém quer falar nada, tá todo mundo quietinho, com frio. Aliás, tá frio aí na cidade de vocês, que aqui a temperatura caiu de sábado para domingo. Meu Deus do céu, como caiu a temperatura, certo? Então, família, na próxima aula, a gente vai falar sobre o quê? Sobre currículo e portfólio cultural, que é a primeira coisa que um produtor ou artista tem que ter. E eu falo isso como agora do ponto de vista de quem contrata as pessoas, certo? A gente já está começando os processos de curadoria para o festival, e a primeira coisa que eu olho, antes de entrar em contato com o artista, porque eu trabalho muito com recomendação, certo? Aí, ó, mais uma forma do network, né? O quem indica. A pessoa me indicou um artista. Ah, eu quero contratar uma DJ para o baile da Brambram, por exemplo. A Brandini me indicou a DJ, porque o baile é dela, então eu não vou falar, Brandini, vou colocar essa DJ. Não, o baile é seu, me indica as DJs e aí a gente junto faz essa curadoria, certo? Então, beleza. Eu entrei lá no Instagram da DJ, já foi procurar o portfólio. Beleza, ainda que DJ não tem o portfólio ali, mas tem um link do YouTube do DJ fazendo uma sessão. Beleza, já consigo entender como é que é o trabalho desse artista. Então a gente tem que ter um portfólio, porque às vezes o contratante não vai, ele vai primeiro olhar nosso portfólio, para depois dar um salve na gente. Se você não tiver um portfólio, ou seu portfólio estiver desatualizado, por exemplo, e aí, como é que fica? Então é muito importante ter portfólio. Eu mesmo não contrato quem não tem portfólio. É uma regra que a gente coloca. Aí, claro, tem projetos específicos que a gente vai chamar artistas que estão iniciando, não tem portfólio, mas aí para esses projetos específicos, a gente já prevê dentro do projeto uma equipe para fazer o portfólio desses artistas, e isso é parte do projeto. A gente vai trazer artistas iniciantes, e a ideia do projeto é dar esse suporte técnico para os artistas. Aí, beleza. Mas, por exemplo, Festival Quinto Elemento, a gente precisa de portfólio, certo? Então, fica aí a dica para vocês. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que faz um portfólio, o que é a diferença entre um currículo cultural, um portfólio cultural, certo? E é sempre bom a gente ter duas versões do portfólio, online e PDF. Se não puder ter as duas, tem em PDF. Porque todo edital, por exemplo, vai exigir em PDF. Sesc, se eu não me engano, eles pedem em PDF também. Produtora Quinto Elemento pede em PDF. Então, a gente ainda usa também, por exemplo, eu pedi o portfólio de um DJ, né, para fazer um dia de evento, e aí ele mandou o link dele discotecando. E nesse caso foi melhor até o link dele discotecando, porque aí eu já consegui ver como é que ele faz ao vivo e qual que é a linha de curadoria de som dele, né? Então isso já me ajudou muito. Então é isso, família. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Eu vou mandar lá a lista de chamadas. E, gente, não se esqueçam de assinar a lista, tá? É com ela que eu vou depois calcular a presença de vocês. E, claro, se no final do curso quem não bateu 75%, a gente solicita também um trabalho de conclusão de curso para ter o certificado. Beleza? Então é isso, meus amores. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom descanso. Qualquer dúvida, só me mandar lá no inbox, tá bom? Eu vou respondendo.
Ai, olha, eu te entendo, porque o meu portfólio, eu tive que separar em algumas áreas também, né? O produtor, o arte educador, o gestor, é complicado. Dependendo de como for, no seu caso, Deusa, faz um portfólio específico para cada área. Ou, por exemplo, eu trabalho em dois elementos como artista e também sou produtora. Às vezes compensa você fazer um portfólio de artista e um portfólio de produtora. Às vezes compensa também fazer assim, né? Fazer os dois. Ah, então faz sentido fazer mais de um portfólio. No seu caso, faz sentido mesmo. É que o meu, como hoje em dia eu atuo só como produtor e arte educador, e é também o que eu estou querendo mais vender para os outros, então o meu eu consegui juntar tudo em um, né? Principalmente a parte de produtor de festivais e hip hop, que é o que eu mais quero, né, para ter aprovação de projetos. Então, no meu caso específico, deu para fazer, né? Mas no seu, por exemplo, a Tainara, né, tem o portfólio que eu fiz, e tem o da Bela Batucada, por exemplo. São, né, o que eu fiz é focado em poesia. Só que tem também como cantora, cantor? Você canta? Ou é musicista? Sou cantora, amigo. Ah, então beleza. Então, por exemplo, daria para fazer. Ainda que nesse caso é meio parecido, né? A poesia falada com a parte de canto. Mas daria para fazer separado também, né? Mas enfim. Aí, ó. Um como cantor e poeta. Pronto, aí, ó. Já tem um exemplo. Depois vocês trocam figurinhas aí. E tem, para quem é de coletivo, tem o portfólio do coletivo, igual a produtora. Se você entrar no na bio do nosso Insta, você vai lá no Linktree, você encontra lá. A gente tem o Media Kit da produtora. Vou até mostrar para vocês aqui. Já aproveitar que nós temos um tempinho. Esse aqui é o Media Kit da produtora. Então, quando o pessoal quer contratar a produtora, eu mando esse aqui. Que aí fala, a gente já começa. Aí amanhã eu vou explicar tudo isso para vocês, certo? Então tem aqui a equipe, né, de produção. Esse aqui eu acho que está desatualizado. Esse aqui está só com a diretoria. Que é eu, a Noma, o Jorge, que eu tenho que conversar porque ele tava afastado por burnout do CLT. Então, ele pediu afastamento do CLT por burnout e eu afastei ele da produtora para não ter um burnout duplo, né? E a Mila, que é a nossa coordenadora jurídica. Aí a gente tem a nossa galeria, né, da produtora, todos os nossos projetos, inclusive é o que a Rude estava aqui. Esse é o festival que ela veio nos conhecer. E aqui o contato. Mas, por exemplo, a gente tem também o Media Kit de equipes de produção para o seu projeto, da produtora. Que aí, por exemplo, é o que eu falei, aonde que a gente atua. A gente tem a equipe a Quinto Elemento Produções, que é a parte de produção executiva e gestão. Então, eu preciso de alguém para cuidar do administrativo do meu projeto. A gente tem equipe financeira, jurídica e prestação de contas. Toda a parte home office administrativa chata de documento, assinatura de contrato, emissão de nota fiscal, prestação de contas. A gente tem uma equipe só para isso. A gente precisa de uma equipe de comunicação, de marketing digital, marketing cultural. A gente tem uma equipe só para isso, só para cuidar de gestão de rede social, planejamento de comunicação, design gráfico, imprensa, etc. Identidade visual do seu projeto. A gente tem. Eu preciso, igual eu falei, para eventos, uma pessoa para fazer produção local do meu evento. A gente tem uma equipe que faz só isso, que só faz a parte de produzir ali, coordenação logística, produção de campo, fornecedor, produção local. Então a gente tem esses dois portfólios da produtora, certo? E aí eu tenho o meu portfólio, deixa eu pegar aqui, Felipe dizendo que aí eu tenho o meu portfólio pessoal. Acho que tá aqui. Prontinho. Aí esse é o meu portfólio pessoal, que é quando alguém quer contratar o Felipe Dezena, produtor, e não necessariamente a produtora Quinto Elemento. Aí a gente coloca, aí eu coloquei tudo bonitinho aqui, não vou ficar falando um por um, porque isso é tema da aula de amanhã, certo? Mas está aqui, galeria, pipipi, pó, eu nas escolas, aqui o primeiro curso de produção cultural que eu dei, em 2018, 19, a diferença, né? E aqui os nossos projetos, as oficinas, os cursos, projetos em parceria com o Senac, festivais, editais,
semanas do hip hop, slam, nosso primeiro festival do Quinto Elemento, que foi em 2022, 2023, se não me engano, agora de cabeça, e o último que a gente executou, que foi o Circuito Paulista de Hip Hop em Salto. Aí tem a Rudy Girl estava aí, conheceu a gente teve a honra de receber ela e a colombiana. Vamos recebê-las de novo. Só estou esperando pintar um edital que dê para encaixar. Então é isso, família. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Agora eu vou encerrar aqui a gravação pra gente.